E aí, meu parceiro e minha parceira, você já ouviu falar que os músculos esqueléticos eles podem ser divididos de acordo com o tipo de fibra muscular? Então se liga que hoje a gente vai falar nessa aula sobre os tipos de fibras musculares e esqueléticas. Eu vou te explicar quem são esses caras e quais as diferenças entre eles, beleza? Fala, meu povo, tudo em riba com vocês? Professor Lucas aqui. E se liga, hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de fibras musculares e esqueléticas. Olha só que interessante. Nas aulas anteriores, a gente já aprendeu sobre a estrutura do tecido muscular esquelético, como que acontece o processo de contração pelo músculo esquelético, pelo ciclo de contração muscular e também do impulso que vem lá do sistema nervoso pela junção neuromuscular. Só que olha só que legal, hoje a gente vai entender que existem diferentes tipos de fibras musculares e eu vou explicar para vocês quem são esses caras e quais as diferenças fisiológicas que existem entre elas. Então, saca só, por uma questão didática, a gente vai separar esses tipos de fibras musculares em dois tipos, certo? A fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2. E a gente vai perceber que é assim que elas são comumente chamadas na literatura científica. Agora o lance é o seguinte, essas fibras, elas são diferentes morfologicamente, fisiologicamente e funcionalmente. O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que elas são diferentes na forma delas, no funcionamento metabólico delas e na função que elas desempenham. Por exemplo, olha só que interessante. A fibra do tipo 1, ela também é conhecida como a fibra lenta, de contração lenta, enquanto a fibra do tipo 2 é conhecida como a fibra de contração rápida. Para ficar um pouco mais claro, a diferença nas velocidades entre essas fibras, olha só essa figurinha que a gente tem aqui. Nessa figurinha, a gente consegue observar qual é o tempo necessário para que um determinado músculo atinja o pico de contração e depois ele volte ao relaxamento. Por exemplo, esse LR que a gente está vendo aqui, ele representa o tempo de contração do músculo reto lateral do olho. É o músculozinho que faz esse movimento aqui do olho, faz a gente olhar para o lado. Perceba que o movimento do nosso olho ele consegue acontecer de maneira muito rápida, porque os músculos que controlam a movimentação do olho são músculos do tipo rápido, são aquelas fibras do tipo 2. E é por isso que o tempo para esse músculo atingir o pico de contração acontece em 7,5 milissegundos. Então é muito rápido o pico de contração e, consequentemente, também é rápido o relaxamento. Então ele contrai e relaxa muito rapidamente. Já esse G aqui, ele representa o músculo do gastrocnêmio, que é um dos músculos que forma o tríceps sural, que forma a nossa panturrilha, a batata das pernas, tá ligado? Então a gente percebe que o gastrocnêmio, ele já é um pouco mais lento, ele leva aí cerca de 40 milissegundos para poder atingir o pico de contração e depois ele voltar ao relaxamento mais alguns milissegundos. E um outro músculo que é ainda mais lento seria o músculo sóleo, que também faz parte do tríceps sural, mas ele é mais lento ainda, ele tem mais fibras, ele tem um percentual de fibras maior do tipo 1. E isso faz com que a contração dele leve cerca de 90 milissegundos para atingir o seu pico e mais tempo ainda para ele voltar para o relaxamento total. Então uma coisa que é interessante aqui a gente perceber é que é o seguinte, os nossos músculos, eles não são inteiramente compostos só por um ou por outro tipo de fibra muscular. Eles são formados por uma mistura de tipos de fibras musculares. Então saca só, nesse artigo daqui que foi publicado na Journal of Biomechanics, os autores fizeram cortes histológicos em diferentes grupos musculares do nosso corpo e eles observaram que músculos como, por exemplo, o sóleo, eles podem ser compostos por cerca de 80% de fibras do tipo 1 e apenas 20% de fibras do tipo 2, sendo predominantemente formado por fibras lentas. Já músculos como o tríceps braquial, ele é predominantemente formado por fibras do tipo 2, tendo apenas cerca de 35 a 40% de fibras do tipo 1. Sacou? Saquei, brother. Mas o que é que tem de diferente nessas duas fibras aí que faz uma ser mais lenta e outra ser mais rápida? Excelente pergunta, meu brother. Se liga. Vamos dar uma olhadinha individualmente nessas fibras e eu vou explicar para vocês agora quais são as diferenças entre elas. Primeiramente aqui, ó, a gente vai dar uma olhada na fibra do tipo 1, que é a fibra lenta. Uma característica muito comum desse tipo de fibra é que ela possui uma quantidade maior de mitocôndrias dentro das suas fibras musculares. Isso faz com que o metabolismo oxidativo dessas fibras seja mais eficiente, seja mais desenvolvido. E como o metabolismo aeróbio ele é dependente também das enzimas do metabolismo, né? Aquelas enzimas do ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e tudo isso está dentro das mitocôndrias, a gente também entende que essas fibras elas têm mais enzimas do metabolismo oxidativo. Isso tudo faz com que
essa fibra ela seja uma fibra mais oxidativa. E aí um detalhe interessante é que o metabolismo oxidativo é o único capaz de queimar tanto carboidrato quanto proteínas e gorduras. E a gente sabe que a gordura ela é a fonte secundária de energia do nosso corpo. Então, essas fibras elas também têm um pouco mais de gordura intramuscular. Então existem o que a gente chama de gotas lipídicas dentro das fibras vermelhas, que funcionam como uma reserva de energia adicional. Só que outra coisa interessante também é que a gente vai observar que a fibra do tipo 1 ela é mais avermelhada, certo? Ela é mais vermelha, enquanto a fibra do tipo 2 ela é mais branca. Isso acontece por quê? Porque a fibra do tipo 1 ela tem mais moléculas de mioglobina. O que danado é a mioglobina? A mioglobina ela é uma proteína que possui ferro nela, e esse ferro se conecta ao oxigênio. Ela é uma prima de uma proteína que a gente tem no sangue, que a gente chama de hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio nas hemácias, as células vermelhas. E olha só que doideira, como o ferro, tanto da hemoglobina quanto da mioglobina, se liga ao oxigênio, ele fica um ferro oxidado, ou seja, vira ferrugem. E a ferrugem ela tem uma coloração mais avermelhada. É por isso que o sangue oxigenado da gente ele fica mais vermelho, porque o ferro das hemoglobinas fica oxidado quando ela está carregando o oxigênio para os tecidos musculares. Só que olha que coisa interessante. Uma vez que essa fibra daqui ela é mais oxidativa, quer dizer que ela utiliza de maneira mais eficiente o oxigênio, então faz sentido que ela desenvolva um mecanismo de manter uma reserva de oxigênio para ela. E que mecanismo é esse? Ela produz mais mioglobina, que é a mesma coisa da hemoglobina, só que a diferença é que ela fica presa na membrana muscular esquelética. Então, ao longo da membrana muscular do tipo 1, eu tenho muita proteína de mioglobina. E como essa mioglobina ela está com ferro oxidado, porque está segurando o oxigênio para quando o músculo precisar, ela fica mais avermelhada. Por isso que as fibras do tipo 1 também são conhecidas como fibras vermelhas. Sacou? Beleza, e a fibra do tipo 2? Bom, a fibra do tipo 2 ela funciona da seguinte forma. Bom, primeiro, como ela tem menos mioglobina, ela é mais branca. Ela fica menos avermelhada e fica um pouco mais esbranquiçada. Mas uma coisa que é interessante é que é o seguinte, se a gente lembrar dessa figurinha daqui que a gente viu na aula de ciclo de contração, a gente vai lembrar que aqui a gente tem a miosina que se conecta à actina. E para que essa miosina ela se conecte à actina e gere a contração, eu preciso quebrar uma molécula de ATP. Um detalhe interessante é que essa cabeça da miosina, ela funciona como uma enzima que quebra esse ATP. E especificamente, a cabeça da miosina, das fibras mais brancas, as fibras do tipo 2, elas possuem uma isoforma, um tipo de enzima ATPase que quebra o ATP, que é mais rápida. Então ela é capaz de quebrar o ATP mais rápido, uma velocidade maior do que a fibra tipo 1. Então a atividade ATPase ela é mais acelerada na fibra do tipo 2, o que é um dos motivos que faz com que esse tipo de fibra ele seja mais rápido na hora da contração. Só que aí tem uma coisa que é interessante, olha só, essa fibra ela não tem tantas mitocôndrias dentro dela, então ela não depende tanto do metabolismo oxidativo, mas ela usa de maneira muito mais eficiente o metabolismo anaeróbio. E dentre eles, o que consegue gerar mais energia é o metabolismo glicolítico, aquele que quebra a glicose em 10 reações pela glicólise e produz aquelas moléculas de ATP, que a gente também já falou em um dos vídeos do nosso canal, certo? Eu vou deixar o cardzinho aqui, se você ainda não assistiu o vídeo sobre metabolismos energéticos, dá uma sacada lá. Então, basicamente, essa fibra ela consegue quebrar o ATP mais rápido e ela consegue produzir ATP muito rápido, porque lembrem-se que o metabolismo anaeróbio, apesar dele produzir menos ATP para cada glicose que ele quebra, ele consegue quebrar ela muito rapidamente. Então ele tem uma potência metabólica, uma velocidade de produção de energia muito rápida. E é por isso que esse tipo de fibra é também conhecido como fibra do tipo glicolítica, porque ela depende muito do metabolismo glicolítico, que é o metabolismo que entrega ATP numa velocidade alta. Então perceba que tudo isso está atrelado com a característica da contração rápida dela, não só a capacidade de quebrar o ATP rápido, mas também de produzir ATP numa velocidade alta. E por último, mas não menos importante, se esse cara daqui, ele depende muito da glicólise, certo? Do metabolismo glicolítico, então ele precisa
ter reservas de glicose também mais elevadas do que a outra fibra. E qual é a forma que a gente tem de armazenar glicose no nosso músculo? Pelos depósitos de glicogênio, que são basicamente pacotinhos de glicose que estão aglomeradas, várias glicoses juntas, umas na outra, coladinhas uma na outra, e formam uma grande macromolécula que é chamada de glicogênio. Então, é a principal reserva energética desse tipo de fibra muscular. Sacou? Muito bem, meu povo. Então, se a gente pegou essas diferenças fisiológicas entre esses dois tipos de fibras, a gente consegue também identificar algumas diferenças morfológicas e funcionais delas. Saca só. Primeiramente, uma vez que a fibra do tipo 1 ela é mais oxidativa, ela utiliza melhor aquele metabolismo aeróbio, que ele é mais lento, mas entrega mais energia, e a contração dela também é mais lenta. Esse tipo de fibra ele é mais resistente à fadiga, porque ele não consegue produzir energia muito rápido, mas ele vai entregando uma quantidade de energia grande de maneira parcelada. Então eu consigo manter essa contração por mais tempo. Já esse outro daqui, ele é mais fadigável, porque se ele depende do metabolismo anaeróbio, a gente tem que lembrar, o metabolismo anaeróbio, ele entrega energia rápida, mas ele se esgota rápido. Então a musculatura vai entrar em fadiga mais rapidamente também. Então é um músculo mais cansável, né? Ele se cansa mais facilmente. Consequentemente, esse cara daqui, ele é mais utilizado, esse tipo de fibra, ela é mais utilizada em contrações leves e sustentadas. Então, por exemplo, lembra que eu comentei que o sólio ele é predominantemente formado por fibras do tipo 1? E é justamente o sólio um dos principais músculos que a gente utiliza para ficar na posição em pé. Eu consigo, por exemplo, ficar em pé durante horas, ou seja, manter o sólio em contração durante horas. Então, por outro lado, o tríceps, como a gente já falou, é formado predominantemente por fibras do tipo 2, que são mais fadigáveis. Então, se eu tentasse ficar, por exemplo, de cabeça para baixo, plantando bananeira, sustentando o meu peso pelos meus braços, eu não iria conseguir ficar o mesmo tempo que eu consigo ficar em pé, porque o meu tríceps ele iria cansar muito mais cedo. Contudo, se eu quiser fazer um movimento rápido e explosivo, que gere mais força, mais potência, então, os músculos que têm esse tipo de fibra, eles são mais eficientes nesse quesito. Então, são mais usados em contrações rápidas e intensas, sacou? Outra coisa que é interessante, uma vez que eu consigo gerar contrações mais rápidas e intensas, eu também consigo gerar mais microlesões nas fibras musculares, que é um dos principais estímulos para gerar uma adaptação chamada de hipertrofia. Então, as fibras do tipo 2, como elas são mais fadigáveis, elas também são mais hipertrofiáveis. Olha só que interessante. Aqui a gente tem, olha só, um corte histológico dos dois tipos de fibras musculares. E a gente percebe que cada fibra muscular aqui do tipo 2, ela é bem maior do que as fibras do tipo 1, certo? Elas são mais hipertrofiadas, sacou? Além disso, a gente também percebe, mesmo nesse corte histológico, a diferença na coloração delas. A fibra do tipo 2 ela é mais clarinha e a fibra do tipo 1 ela é mais escurinha, porque ela é mais vermelha por conta, que a gente já falou, lá das mioglobinas. Então, olha só que interessante. As fibras do tipo 1, elas são utilizadas predominantemente em exercícios de baixa, moderada intensidade e longa duração, como, por exemplo, durante uma corrida de maratona, em que o cara corre aí por mais de 2 horas numa intensidade de baixa moderada, porém de maneira sustentada. Já as fibras do tipo 2, para fazer uma analogia com o mesmo tipo de exercício, a gente pode entender que elas são mais utilizadas durante esforços de alta intensidade e curta duração, como a corrida de 100 metros rasos, que é uma corrida de altíssima intensidade, mas de curtíssima duração. Um detalhe interessante aqui que eu não comentei com vocês é que na literatura existe um outro tipo de fibra muscular. A literatura clássica ela não separa apenas em fibras do tipo 1 e tipo 2, mas ela coloca uma terceira fibra aqui entre elas, que seria o que a gente chama de fibra intermediária. A gente chamaria ela de fibra do tipo 2A, enquanto que aquela do tipo 2 que eu estava falando, a gente chamaria de fibra do tipo 2B. Mas basicamente, qual que é a diferença entre a 2A para a 2B? É simples. A 2A ela é como se fosse uma mistura do tipo 1 e do tipo 2. É uma fibra intermediária. Então seria uma fibra nem vermelha nem branca, ela seria meio rosada, entende? Então ela tem um pouco mais de mioglobina, o que deixa ela mais avermelhada do que a do tipo 2B, porém não tão oxidativa quanto uma fibra do tipo 1. Ela tem um pouco mais de glicogênio que a fibra do tipo 1, mas não tanto glicogênio a mais quanto a fibra do tipo 2B. Então é uma fibra basicamente intermediária. E a pergunta que não quer calar é:
Você sacou qual é a diferença entre esses dois tipos de fibras? Então, se você sacou e você curtiu da aulinha, então já sabe, deixa o likezinho, deixa o joinha para ajudar aí a fortalecer o nosso canal, fazer o canalzinho crescer, beleza? Se inscreve aí, ativa aquele sininho e se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto ou qualquer outro, deixa teu comentário que eu quero saber o que é que ficou faltando e aí a gente pode fazer outros vídeos para discutir, beleza? Então é isso, meu povo, valeu e até o próximo vídeo. Beijão!